This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do livro dos Espíritos. Então, hoje, são 5 de abril de 2023. Esse estudo, ele é organizado e realizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba, Paraná. Ele é realizado ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. Aquelas pessoas que estão assistindo as gravações, que quiserem participar ao vivo, nós temos aí um grupo de WhatsApp. Basta entrar lá no nosso site, obreirodosenhor.org.br, se inscreverem lá, que lá receberão um link no dia e poderão participar depois para ver discutir os temas e poder participar ao vivo deste estudo. Então, e também aquelas pessoas que quiserem assistir às aulas anteriores, nós temos no próprio site, você vai encontrar lá, ou no canal do YouTube, né, que é o YouTube @CEOS Curitiba. Lá vocês encontrarão as playlists, onde que tem todos os estudos, os 8 estudos, estão colocados do estudo lá, e vai encontrar também os estudos da Revista Espírita, estudos do magnetismo e toda a programação da nossa casa. Existe lá uma gama de informações aí relacionadas sobre a doutrina espírita, para aquelas pessoas que querem conhecer e estudar essa doutrina. Então, dando continuidade, hoje nós estamos no nosso 9º estudo, fazendo um pequeno resuminho para as pessoas, talvez, que estão nos acompanhando a partir de agora. Nós já estudamos nas primeiras aulas lá a introdução, os prolegômenos, depois já entramos lá na parte primeira, que nós chamamos questão das causas primárias, onde a pergunta número 1 é Deus, o que é Deus? Deus infinito, prova da existência de Deus. Isso nós já vimos nessas aulas anteriores. Nós vimos também dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria. Nós também temos o capítulo 3, nós já estudamos sobre a criação, né? Ali vai se falar sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, do povoamento da Terra, da pluralidade dos mundos, e ali também tem uma consideração bem importante, onde o Kardec faz os espíritos fazem uma consideração e concordâncias bíblicas concernente à criação, né? E nós vimos também no capítulo 4, que é dessa parte primeira, nós vimos também do princípio vital da vida, vida e morte, inteligência, instintos. E aí iniciamos já na semana anterior, fala na parte segunda, que nós vamos falar um pouquinho sobre do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo hoje. Nós falamos na aula anterior, das aulas anteriores, nós falamos lá da origem e natureza do mundo, origem e natureza dos espíritos, né? O mundo normal e primitivo, onde nós dizemos que o mundo normal é o mundo dos espíritos, né? A forma e a ambiguidade dos espíritos. Nós estudamos também um pouquinho sobre o perispírito. Isso para aquelas pessoas talvez que estão começando a estudar hoje, que volte lá, que é bem importante isso. E hoje nós vamos entrar aqui no tema que é interessantíssimo, que vai falar sobre as diferentes ordens dos espíritos. Então, diferentes ordens de espíritos. Às vezes as pessoas perguntam para a gente, claro que aqui ele está falando sobre o mundo espiritual, né, que é o mundo primitivo, mas muitas vezes a pessoa pergunta para mim, já teve essa pergunta, mas por que nós vamos estudar os espíritos? E às vezes nós acabamos esquecendo que quem são os espíritos? Nós somos espíritos. Quer dizer,
não podemos jamais esquecer que nós somos espíritos, que estávamos no mundo espiritual, estagiamos no mundo terreno para nosso aperfeiçoamento. Então, jamais, porque às vezes acabamos esquecendo disso, nós vemos como o mundo, o espírito, como fosse uma coisa totalmente, vamos dizer que alienígena, que seja outro. Não, nós fazemos parte desse mundo, né? Então, quando nós estamos falando das ordens dos espíritos, das ordens de espíritos, elas servem para nós também. Então, é bacana a gente estudar isso aqui, para a gente entender e principalmente compreender as pessoas que estão próximas de nós, que são espíritos, em diferentes estágios, né? Então, vamos lá. E o Kardec começa com a primeira pergunta nesse tema. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? A primeira pergunta, a pergunta 96. E os espíritos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Aqui é bem interessante entender essa perfeição nas questões de perfeições moral, né? Existe também a perfeição intelectual, que é importante também, mas vamos ver esse grau de perfeição ligado à perfeição moral, né? E 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que a divisão pode ser multiplicada ou restringida livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, ela podem reduzir-se a 3 principais. Então, aqui já os espíritos estão colocando isso, porque muitas vezes, até nas respostas de alguns espíritos, até um pouquinho mais evoluídos, vamos dizer assim, poderia estar uma escala diferente. Ele explica isso aqui também aqui no texto para frente. Mas eles dividiram aqui em 3 principais. Então, vamos lá. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Olha aqui, hein? Os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Mais para frente, ele vai detalhar cada uma dessas classes, né? Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. E aí a gente já vai fazendo assim mentalizando, pensando, puxa, onde que eu encaixo, onde que nós estamos, que nós temos que pensar sempre em nós também, né, nessa relação aí, nessa escala, né, nessa classificação. E o Kardec continua perguntando, no 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Os espíritos respondem. Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. 99. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhe depara a ocasião de pecá-lo. Há também os livianos, ou estouvados, mais perturbadores que malignos, que comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste
em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Isso é muito importante para todos que estão iniciando, começando, estudando a doutrina espírita, entenderem isso, principalmente aquelas pessoas que estudam a mediunidade, né, ou aquelas que participam em grupos mediúnicos, ou que têm essa oportunidade de ter essa relação com os espíritos, os médiuns, ou aqueles que trabalham em grupos, entender bem isso, né, para saber com que tipo de entidade espiritual que está atendendo, né. E aí, o Kardec, junto com os espíritos, faz a escala espírita. Aí, para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho, até muito bacana, o Silvestre colocou um resumo, está lá em PDF, né? Tem lá no nosso grupo, mas tem um resumo bem interessante. Aqui nós vamos entrar bem detalhado, né? É importante a gente ficar bem atento, porque é bem interessante mesmo. Então, começa a pergunta 100. São as observações preliminares. Ele começa assim: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adensamento deles, qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, não tem de absoluto, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, as matizes se apagam, como no reino da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Eu fico achando interessante quando ele fala nessa escala espírita, que muitas vezes nós ouvimos aí que da mudança, né, cara? Nós estamos de prova e expiação, estão passando para a regeneração, e a gente fica esperando que isso aconteça assim com a mudança. A partir de agora, do ano que vem, do século passado, que é surgido muito isso aí, nós não seremos mais mundos de prova e expiação, seremos mundos de regeneração. Aqui já dá uma dica bem isso assim, falando assim no geral. Isso não é bem assim, né? Isso ele vai aparecendo até que ele se torna, mas não existe, vamos dizer assim, um marco a partir de agora, a partir de hoje. E assim é nós como espíritos, né? Então os espíritos também vão evoluir, vai indo, e não tem assim, a partir da encarnação seguinte, não, é uma coisa assim que vai pouco a pouco, né? Isso é importante a gente saber também disso, né? Para a gente não ficar criando aqueles marcos, marcando, né? Como ele fala ali, que o reino da natureza, como nas cores do arco-íris, também como os diferentes períodos da vida do homem, quer dizer, não existe um pulo, né? Podem, aí ele está falando sobre a escala, pode, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista, de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todo o sistema de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, nada altera as bases da ciência. Assim é a natureza que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergindo quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Isso que eu comentei no começo, né? Quer dizer, pode ter uma variação, mas não quer dizer que é a maneira que a pessoa vê. E ele vai detalhando mais isso. Ó. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam, o que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos e a classificação numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há muitos ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por ser espíritos,
todos devam saber tudo. Aqui ele começa fazendo uma advertência nisso aqui, que é muito importante, porque às vezes a gente já vê, assim, aquelas pessoas que nós já falamos lá quando estuda o livro dos médios, ele detalha isso, né? Aqueles espíritos exaltados, aqueles que estudam, que daí já vem uma entidade espiritual e fala, e a pessoa fica se empolgada, acredita em tudo, e ele deixa bem claro, né? Não é porque é espírito que ele sabe tudo, que ele é elevado, né? Então já é uma advertência bem interessante para nós quando tivermos alguma relação com os espíritos. Qualquer classificação exige método, análise. Vou botar aqui. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Olha aí. Ora, no mundo dos espíritos, que possuem limitados conhecimentos, são como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos, a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que eles são superiores. Sim. Por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que distingue, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Isso também é outra coisa importante, porque uma pessoa mais simples, que menos desenvolvimento intelectual, então ele considera tudo mais classificado aquelas pessoas que são mais instruída que ela, vai colocar então em deusa, né? Antigamente ele colocava como Deus, e assim é no mundo dos espíritos também, né? Mesmo que sejam capazes de tal apreciação, podem mostrar divergentes quanto às particularidades, conforme o ponto de vista em que se achem. Sobretudo, se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguém. Não. Linneu, Jusseu e Tournefort tiveram cada um seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma, e que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nos procedemos. Não inventamos o espírito, nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos fornecerem. Porque foi o Kardec que colocou, né, que ele fez isso, ele está colocando, e é isso mesmo. Né? Então ele estudou, observou e comparou com tudo lá, e ele montou em cima disso. Né? E claro, como já falamos isso aí já nos estudos anteriores, até foi o Silvestre fez uma colocação até interessante, nós não podemos esquecer que quando os espíritos colocam lá na parte de introdução, ele coloca isso, que tudo isso foi revisado e colocado pelos espíritos. E o Kardec estava intuído, quer dizer, tudo que ele está colocando aqui agora, por mais que seja o Kardec que organizou e colocou, mas houve sim a revisão e o aval dos espíritos que coordenaram a obra, né? Então ele continua. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. E a primeira, finalmente, compreende os espíritos puros,
os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, as principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolências e instruções jamais nos faltaram. É isso que eu falei agora há pouco, né, gente? Com auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais, morais dos espíritos. Faremos notar que esses não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Então, aqui ele fala aquilo que eu falei bem no início ali também, sobre a importância das pessoas que estão estudando o Espiritismo e querem conhecer, principalmente os do grupo mediúnico que participam, ou tem qualquer relação com mediunidade, para ele saber, entender que ele fala ali, esclarecendo acerca da desigualdade e integridade moral dos espíritos. Você tem que saber, né? E ele coloca, inclusive, é de certo modo a chave da ciência espírita, eu também concordo com isso, para explicar essas anomalias, por que existem essas diferenças, né? Se você não entende isso, você já está muito sujeito, propício a você ser mistificado, né? Sendo sempre gradual, o progresso deles, muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnem em si os caracteres de várias categorias, o que os seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, isso está falando, ele pode estar desenvolvido numa certa questão, numa categoria, e em outra ainda precisa desenvolver mais, que está numa categoria mais inferior, e assim sucessivamente, né? Então, agora, ele vai falar agora aqui essas categorias, né? Terceira ordem, espíritos imperfeitos. 101, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se complazem no mal e rejubilam quando uma ocasião lhe depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Estritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores, né? E aí que está o Kardec, na codificação,
E a gente percebe, quando lê lá o livro, lá, por exemplo, O Céu e o Inferno, ele fez questões, ele fez, e na Revista Espírita ele mostra isso, ele fez muita questão de vamos dizer assim, trazer vários espíritos diferentes, então, da comunicação. Ele evocava espíritos de toda categoria, espíritos obsessores, fascinadores. Aí você vai pegar no Evangelho, tem algumas coisas, e no livro Céu e Inferno é bem típico disso. Então, por quê? Para conhecer. Como que você vai conhecer o mundo espiritual se você conversar só com os intelectualizados, tudo lá? Então, ele pegou, ele evocava, claro que era coordenado pelos espíritos, de vários matizes, vários tipos de espíritos, para ele conhecer cada um, inclusive, para chegar nessa classificação, né? Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito, em suas comunicações, trai, né? Todos os espíritos, em suas comunicações, traem um mau pensamento. Pode ser classificado na terceira ordem. Olha, todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem do espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade do bom, e esse espetáculo constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofre, pois verdadeiramente pelos males que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julgue. Pode compor 5 classes principais. Interessante, né, gente? A 102 aqui a pergunta. 10ª classe, dentro da classificação desses espíritos, ele vai colocar agora aqui a 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de toda maneira para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem retardar-lhe o adiantamento, fazendo-o sucumbir nas provas de que passam. Nas manifestações, o espírito se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros o designaram pelo nome de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas
honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social que pertence. E o verniz da civilização nos forra o opróbrio e a ignomia, né? Nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, refletidos e zombateiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente um erro, por meio de mistificações e de esperteza. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, tragos, gnomos, diabretes. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde, espirituosa, a faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tornam nomes supostos e mais por malícia do que por maldade. Se tomam, né? Se tomam nomes supostos é mais por malícia do que por maldade. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutrem na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nas quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Esse espírito, esses pseudo-sábios, ele ultimamente nós temos percebido isso, e aqui no mundo terreno a gente percebe isso mesmo, é um dos tipos de comunicações que nós temos que ficar muito atento, porque ultimamente aparece muito isso, né? Então, eles, como ele fala ali, eles misturam algumas verdades, pegam conceitos de verdades que nós conhecemos, evangélica, inclusive, ou moral, e junto com aquilo, eles aproveitam para colocar essas ideias esdrúxulas aí, né, da maneira. E esse é um perigo. Isso é muito comum, ultimamente, acontecer dentro dos grupos mediúnicos. Sétima classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para uns como para o outro, e não ultrapassa a condição comum da humanidade, quer no que concerne a moral, quer no que toca a inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosserias, alegrias sentem saudades. Cento e seis, sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, provavelmente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Pode caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam-se geralmente a sua presença por efeitos sensíveis e físicos,
como pancadas, movimentos e do deslocamento anormal de corpos sólidos, a estação do ar, etc. Afiguram-se mais do que os outros, presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, que atuam sobre o ar, água, fogo. Os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esse fenômeno deriva de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis a manifestações desse gênero, lançam-no desses últimos como seus auxiliares. Isso aí está bem descrito no estudo do Livro dos Médiuns, né? Quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, foi feito bem depois, que aqui o Kardec está fazendo a parte principal, mostrando no Livro dos Espíritos como é que funciona, mas lá depois ele detalha, assim como nós falamos aí, foi colocado até para o Silvestre, a Gênesis fala sobre a questão dos fluidos, toda aquela parte da formação, né? E no Livro dos Médiuns fala sobre essas questões também, essas classificações desses espíritos, é bem detalhado lá. Agora, a segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como dos hábitos, entre quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Compreende Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impede. O amor que os une lhe é fonte de inevitável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, no entanto, ainda têm que passar por provas até que atinge a perfeição. Tem que reencarnar, né? Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutraliza a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não lhes é grato sofrê-la. Quando encarnados, olha aí, gente, nós, hein? Se nós chegássemos nessa categoria, hein? Quando encarnados, olha lá, ó, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. Fazem o bem pelo bem. Olha aí, ó. A reflexão, né? Para nós, né? Podemos alcançar isso, né? E, infelizmente, ainda temos que aprender bastante. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelo nome de bons gênios, os gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstições e de ignorância, eles hão de ter sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais.
Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é nele a qualidade dominante. Apraz-lhe a prestar serviço ao homem e protegê-lo. Limitados, porém, são seus conhecimentos. São progredidos mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominada por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. E aqui a classe maior aqui, né? Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e, muitas vezes, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que lhe é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles que só a curiosidade impele, o que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E, então, nos oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Né? Então, são aqueles espíritos que vêm do mundo terreno aí para nos trazer aí os conhecimentos morais, né? Agora, estão falando dos espíritos puros. 112. Caracteres gerais. Nenhuma influência na matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de toda a impureza da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpo perecível, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam da inalterável felicidade, porque não se acham submetidos a necessidades, nem às vicissitudes da matéria. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal.
comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam nas obras da perfeição que lhes são designadas. Auxiliam-nos na obra do pensamento, eles desligam as suas missões. Assistir o homem nas suas aflições, concitá-lo ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São organizadas às vezes pelo nome de anjos, arcanjos e serafins. Podem os homens, por ser em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-lo constantemente às suas ordens. Bom, ali foi a parte da escala espírita, gente. Vale a pena vocês, todos aqueles que estão acompanhando, ir lá no Livro do Espírito, reler de novo, né? Que é bem importante isso, né? Para a gente conhecer tudo isso. E a gente vai fazendo, assim, uma reflexão, uma análise de quanto temos que melhorarmos, né? Para ainda, talvez, conseguir aí o mérito de passar pelos bons espíritos, né? Pelo menos dar uma melhoradinha, né? Na terceira, nos graus melhores ali, porque realmente aí a gente vai percebendo como nós temos que aprender ainda moralmente, melhorarmos moralmente, né, intelectualmente. Então, progressão dos espíritos. Questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Olha a pergunta, né? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passa de uma ordem inferior para outras mais elevadas. É aquele que está ali na escada ali, né? Os espíritos não serão criados bons e outros maus? Essa pergunta é bem interessante também, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. É que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros só suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Aí ele faz um item A naquela pergunta ali, né? Segundo o que acabei de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só que adquirindo pouco a pouco os esquecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde só conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que o dos espíritos se prolonga ao infinito. Haveria espíritos que conservam eternamente nas ordens inferiores? Essa pergunta também é bem importante, né, gente? A resposta é bem clara: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Isso também é importante, porque às vezes quando a gente fala daquelas pessoas que hoje estão praticando muito mal, aí fazendo tantas coisas aí, nós temos que entender isso, que
São espíritos que estão ainda naquela fase, mas mais cedo ou mais tarde evoluirão, e essa é a missão, ajudar eles a saírem desse estágio, né? Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Olha, pergunta. Certamente. Eles alcançarão mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-lo e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Com a criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente à perfeição? Acho que já falei isso aqui, né? Foi repetido aqui. Pode o espírito degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os distancia da perfeição. Concluindo, não, à medida que avança, compreende que a distância da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí ele veio, e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. Isso é importante também, né, gente? Porque às vezes a gente confunde essa questão de degenerar nas questões materiais, mas moralmente não. A partir que ele realmente teve conhecimento e conhece aquilo, ele não vai retrogir. Ele pode ter uma condições físicas mais diferentes, as experiências materiais mais rústicas, vamos dizer assim. Em vez de ele tinha a riqueza, na outra ele pode ter a pobreza, pode ter a miséria e assim, mas em termos de questões morais, não. Bom, gente, era isso que eu tinha preparado para hoje. Já chegamos bem próximo do nosso horário. Tá aí um tema que merece realmente bastante estudo, bastante reflexão. Silvestre, queria fazer alguma consideração? Sei que você gosta bastante desse tema também, né, Silvestre? Por favor. Eu só gostei de... Aqui na questão 115, ele fala aqui que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber, né? Todos somos criados iguais. Isso é muito importante, você está ressaltando esses itens aqui, né? A grande importância é isso aqui nos traz exatamente a justiça divina, que deu tudo igual para todos. A diferença é por conta de cada um, do momento evolutivo que ele se encontra, né? E, enfim, do seu esforço que ele faz para melhorar. E essa afirmação aqui é tão importante que ele repete em mais 3 questões, ou seja, ele repete 4 vezes aqui no Livro dos Espíritos, a mesma questão de que os espíritos são criados simples e ignorantes. Ó, anotei aqui, está nessa aqui, né, 115, está na 133, quiserem conferir lá para ver, no mesmo contexto ele repete. Aliás, em outro contexto ele repete, mas reafirmando isso aqui. Na questão 121 e 634. Aí também, e nessa que ele não retrograda, porque à medida que ele vai avançando, é sempre um degrau acima. No máximo que ele pode fazer é parar no degrau, mas jamais retrogradar, né? Jamais cair de volta, né? As quedas, na verdade, são momentos de que ele fica paralisado, momentos de que ele está, digamos assim, retardando a sua evolução, mas é só momentâneo, ele vai retornar novamente. Essa que ele não retrograda também, repete aqui, ele está na 118, né? E vai estar lá na frente também, na 398 e 612 também. Então, são uns pontos, assim, realmente, que ele enfatiza, assim, para a gente, para marcar mesmo. Então, é interessante a gente fixar esses pontos, que, inclusive, são bases, né, que nos trazem o conhecimento da doutrina, né, da justiça de Deus, do seu amor por cada uma das suas criaturas, né, e a luz que a doutrina espírita traz em relação a essas questões também. Isso que o Silvestre falou é importantíssimo, porque às vezes a pessoa confunde e fala Deus bondoso, né? A bondade de Deus está na justiça. Então ele não vai dar mais para um do que para o outro. Como ele falou, tem que ser assim, né? Todo mundo tem que passar pela experiência, por isso que ele fala simples e ignorante. Mas aí todo mundo tem que passar por várias provas, porque senão não seria justo favorecer um
florescer um a mais, dar um salto evolutivo para um sem passar por experiência igual o outro passou, não seria justiça, né? Por isso que ele fala sempre ignorante, cada um vai conquistando de acordo com o seu esforço, né, o seu desejo. Aí nós temos que ter sempre isso, porque senão a gente vai, mas que Deus da bondade, Deus me dá isso, aquilo. Peraí, existe a questão da justiça, né? Que a justiça, ela determina geralmente o esforço, aquela vontade de aprender, de colocar, de modelar, de colocar. Senão Deus seria injusto. Não teria sentido, né? Porque não vai fazer favor para um, para outro, porque ele vai mais na casa espírita, porque ele vem com o espírito agora, então isso agora é... Não. Ele vai sim pelo esforço que ele tem, que está se esforçando, que ele vai conquistando igual, né? Por isso que fala, assim, depois eu estudar para frente, quando fala das reencarnações, que a gente tem que passar por várias experiências diferentes, né? Reencarnarmos na pobreza, na riqueza, no poder, em todos os sentidos, né? Em vários, senão não teria sentido. Homem e mulher, nosso espírito não tem sexo, tem que evoluir, tem que aprender nessa igualdade de tudo isso. Né? Isso é importante, né? A gente entender. E essa questão de retroagir também é outro, que faz parte dessa parte da justiça. E é bem claro mesmo, e a gente pode perceber pela própria gente, quando a gente aprende alguma coisa, questão da moral, por exemplo, falar palavrão, aí tem coisa que a gente faz ainda, porque a gente não aprende, mas depois que você conheceu com aquilo errado, você não faz mais. Por isso que eu tenho a prova, né, que eu falo assim, às vezes a pessoa, a gente não deve julgar ninguém, por exemplo, a gente fala assim, quando a pessoa às vezes está no poder, está fazendo coisa errada, aí utilizando para maldade, fazendo coisa assim, a gente fica falando, mas será que se eu tivesse encarnado lá na mesma situação, não faria a mesma coisa? Agora, eu até tenho, lá no final do livro dos Espíritos, tem umas questões que ele fala sobre essas coisas de provas e expiações, e ele vai deixar bem claro isso também. Porque quando o Espírito, por exemplo, o arrependimento, se arrependeu do que fez a coisa errada, compreendeu o que fez errado, ele tem experiências, vem estudando, ele aprendeu tudo sobre aquilo, ele faz lá, por exemplo, reencarnações reparatórias, que vai ajudar aquelas pessoas que fez todo mal. Aí é como se fosse uma pergunta aqui, estou falando entre aspas. Você já estudou bastante, já aprendeu tudo sobre isso? Vamos falar sobre o roubo, né? Sobre a corrupção. Aprendi. Então aí vem uma prova. O que é a prova? Você vai reencarnar junto de uma família que desde pequenininho tem toda essa, né, essa propensão para fazer aquele crime. Aí sim, se ele realmente aprendeu, ele não vai trazer, porque daí ele não vai fazer o mal. Você entendeu a diferença? Aí que ele vai ser testado, e aí que alguns espíritos, nós sabemos pela literatura, falem, né? Porque, puxa, ele aprendeu, já colocou, já sei, já compreendi, estudei. Nós espíritos estamos estudando. Aí vem uma prova, então você não aprendeu ainda. Por isso que fala assim, tem que aprender de novo, tem que voltar de novo, né? Porque você não dominou. Porque se você dominasse, você não ia fazer isso, né? Não ia retroagir, né? Cometer aquela mesma coisa que você já fez antes. Olha que interessante. E aí a gente tem na literatura aí algumas literaturas, o Divaldo tem alguns livros que falam sobre isso, na própria obra de André Luiz tem alguma coisa que fala desses espíritos que evoluíram, que espiaram, que fizeram outra coisa, e reencarnam em experiências dessas e falam, né? Que eles chamam de falível, né? Tem que os espíritos que voltam lá no mundo espiritual, terríveis. Inclusive, não é porque no meio religioso, no meio espírita, né? É grande também isso. Em toda linha, né? Principalmente nessas questões aí. Fale. Já achava que já sabia tudo, já dominava tudo, mas olha, é na prova mesmo ali que você vai aprender. Tudo bem, gente? Mais algum questionamento? Olha, gente, essa aqui é uma pincelada, não digo uma pincelada, mas é um início, né, do estudo, e é importante a gente estudar toda essa primeira parte, estudando tudo isso, como estudar as partes anteriores, porque cada vez mais para frente agora, as questões vão esclarecendo de maneira diferente, vamos falar um pouco da encarnação, e aí vai indo, né? Aí a gente se a gente não saber, não conhecer essa primeira parte aqui, a gente tem dificuldade de entender, né? Bom, gente, 20 horas, olha só, certinho, né? Tudo bem? Silvestre, então acho que você faz a prece para nós, encerramento. Então vamos todos